Bom dia para todo mundo, tá bom? A gente ficou um pouco ausente nesses 3 primeiros meses, mas a gente gostaria de deixar registrado que a gente não parou de trabalhar sequer um minuto. Graças a Deus, só temos notícia boa. Pode parecer até estranho isso, mas é só notícia boa. De dezembro, quando a gente se reuniu, fez o grupo com a ideia de juntar forças para investir. Muita coisa mudou, muita coisa mudou. A gente apanhou um pouco, mas com isso veio muito aprendizado e a gente conseguiu definir um caminho que a gente gostaria de traçar com o grupo de investimento da gente, o grupo de cotista. E por mais que os desafios aparecessem, a gente estava conseguindo superar e desenhar uma estrutura muito bem definida para superar eles, tá bom? Então hoje a gente gostaria de estabelecer uma nova etapa nessa. Pode vir, Anderson. Apesar que tu pode entrar online, se caso tu queira. A gente gostaria de criar uma nova etapa a partir desse mês de abril, onde a gente vai estar realizando reuniões mensais para poder passar para vocês alguns relatórios, alguns feedbacks, para vocês terem uma noção melhor e engajarem mais com o grupo, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês foi algumas usinas que a gente já fez. Então a gente já conseguiu fazer algumas usinas. Adolfo, se tu puder compartilhar na tua tela aí, eu não sei se vai mostrar para todo mundo. Beleza, eu Eu acho vou que, eu acho compartilhar que, aqui. eu acho que mostra, assim, essa imagem das usinas que a gente fez. A gente já tem 2 usinas em operação, inclusive uma delas já vai estar gerando crédito e o cliente vai começar a pagar para a gente. Lembrando, na memória de vocês, que o grupo de investimento, a gente está arrecadando valores mensais e investindo em usinas. E essas usinas, elas geram rendimento para a gente todo mês. E esse rendimento, eles tendem a durar muito tempo e com o valor desse rendimento a gente reinveste em outras usinas. Então, isso faz com que seja feito um efeito de bola de neve, de juros sobre juros, e isso é o que vai fazer com que a gente consiga tirar o nosso lucro nos meses que a gente determinou, né? Nos anos que a gente determinou. Então, a gente já tem algumas usinas em operações, só que o mercado ele está tão bom, ele está tão propício de clientes chegando, que a verdade é que a gente não consegue atender a quantidade de cliente que está chegando. Veja, existe cenário melhor do que esse? Não existe. Ó. A Adolfo está fazendo uma transmissão aí, ele vai mostrar. Ó. Vamos ver ele mostrando aí. Ó, essa usina pequenininha, ó, de Cristiane, ela é em Olinda. Foram 6 placas, ó, e ela produz 400 quilowatts. Então a ideia é que esse cliente vai pagar 60 de 400 para a gente. Essa usina custou, um exemplo, 10 mil e a gente vai ganhar 20, por exemplo. Mais ou menos isso, teoricamente. Tem outra usina que a gente fez também. Essa de Ricardo. Também foi uma usina bem pequenininha, ó, 4 placas. O cliente também vai pagar para a gente 60 de 300, tá certo? Elas já estão em operação. Eu acho que uma delas o cliente já vai pagar. Só que o que é que aconteceu? Começou a vir muito cliente. E eu não sei se vocês lembram que eu desenhei 4 cenários, 4 possíveis cenários para a gente poder atingir. E esses cenários dependiam da qualidade do cliente. O que é qualidade do cliente? Quanto maior a conta de energia do cliente, melhor para a gente. Então, quando a gente financiou em janeiro essas 2 usinas pequenininhas, a Adolfo está mostrando aí, ó. A próxima usina que a gente vai gerar já são 20 placas. Tá vendo? Foi em 48 vezes de R$ 1.500. Ou seja, o cliente ele vai pagar para a gente 48 de 1.500. E a gente pagou à vista essa usina. Nesse caso, vai pagar ainda. O dinheiro está lá já e a gente vai pagar. Porque a gente está esperando parecer ter todo esse trâmite. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? A gente começou com a ideia de montar usinas pequenininhas, só que chegou tanto cliente grande que a gente está priorizando agora financiar usinas em clientes grandes. E o outro detalhe, que é uma melhoria muito boa, a gente está priorizando financiar usinas aonde vai ser instalado nos nossos endereços. Isso dá uma segurança de receber o dinheiro do cliente para não haver inadimplência muito grande. Então, Adolfo ele vai mostrar agora para vocês terem uma noção da quantidade de cliente que está chegando
e que a gente não consegue atender eles. A gente tem que escolher o cliente que a gente vai atender. E isso é um cenário muito bom. Ó, só de condomínio, essa é a quantidade de clientes que está surgindo. Ó. Só para vocês terem uma noção, o grupo de cotistas da gente consegue atender um condomínio desse a cada 2, 3 meses. Isso tudo chegou para a gente em aproximadamente 2 meses. Eu diria que foi depois do carnaval. Eu acho que nem completa 2 meses ainda. Então, hoje, o cenário da gente é que a gente tem que escolher qual cliente a gente vai atender. Porque um monte de cliente está querendo. Entendeu? Isso é um cenário muito bom. A gente tem segurança porque a gente está montando essas usinas nos nossos endereços. Nos endereços que a gente tem posse, não é o endereço do cliente. Então, isso faz com que a gente tenha uma inadimplência muito pequena. E mesmo se houver a inadimplência, a gente vende a usina para outro cliente. Lembrando que esses clientes que a gente está mostrando aqui são clientes que a gente está com contrato em andamento, né? A gente já fez assembleia em condomínios, já fez reunião com os síndicos, com alguns moradores, e além dessa lista, tem lista de empresas de apartamentos que estão interessados também em montar usina. Mostra de apartamento aí, Adolfo, por gentileza. O de apartamento, as contas são menorzinhas, ó. Mas a vantagem é que a gente faz 1.000 para atender vários apartamentos. Então tem uma galera de apartamento que também está querendo. A gente está pegando mais ainda o time disso, de ir atrás desses apartamentos. Mas a verdade é a seguinte, é que quando a gente entra num condomínio, que a gente faz para o condomínio, fica muito mais fácil da gente oferecer para os moradores desse condomínio. Então, a verdade é que quando a gente entrar num prédio, depois vai vir um monte de morador desse prédio. Porque, no fim, todo mundo quer economizar com conta de energia. No modelo que a gente construiu hoje, a gente está conseguindo oferecer 80% de desconto na conta de energia desse condomínio e a gente está conseguindo financiar para ele a um juros de pelo menos 2%, 2,5% ao mês. Então, o grupo de cotistas da gente, na verdade, está vendendo dinheiro a um juros alto, aumentando o capital dele e vai começar a construir usinas próprias nossas mesmo, entendeu? Isso é uma coisa bem bacana de mostrar. Ô, Tiago, Pode falar. só para explicar para o pessoal como esse mercado ele é tão interessante, que é esse cliente aqui que vai ser a próxima usina da gente, que é o cliente Breno. Isso. Certo? Aqui, ó, Breno. Esse cliente é um cliente totalmente estratégico, porque ele é dono de uma administradora de condomínios. Então, esse cliente que o grupo de cotistas teve que juntar 2 meses para atender esse cliente, ele já mandou um condomínio, que ele é síndico também de um condomínio. Foi esse Verdade, do condomínio Marolinda. Marolinda. Que ele já deu a ordem para fechar, que o Marolinda vai querer. Isso que Adolfo falou é muito importante, porque é um trabalho da gente da administração, meu, de Adolfo, de Caio e de Jean. A gente vai atrás de parceiros que tragam esses clientes para a gente, porque isso faz com que a gente ganhe no volume. E isso que Adolfo está falando é a pura verdade. A gente financiou, vai financiar, né? Já está tudo certo. O projeto do dono da administradora, que é esse Breno. Só que ele tem uma lista de clientes que ele vai mandar para a gente. Inclusive, ele já deu a ordem para a gente fazer o desse Marolinda. Então, são clientes e parceiros muito estratégicos, porque eles trazem muito resultado para a gente. Ô, Tiago. Pode falar. E aí, tudo certinho? Tudo certo. Olha, e então é por isso que ele vai pagar 45 ao invés de 60? 48. 48 ao invés de 60, é justamente porque ele é um cliente estratégico, né? É justa, bem observado, Bruno, inclusive, porque ele é um cliente estratégico. Na verdade, eu vou tentar convencer ele a fazer em 48, entendeu? Porque a gente foi na casa dele, visitou a casa dele, só que o cara tem na mão mais de 10 condomínios. Ele já deu ordem da gente fazer do Marolinda. A gente não pode cobrar muito desse cara, entendeu? Se a gente pudesse, pela quantidade de cliente que ele vai dar, a gente vai dar o projeto dele de graça, porque vale a pena ele entregar para a gente 10 condomínios. O grupo de cotistas da gente vai demorar 2 anos para atender os 10 condomínios que ele vai entregar. Então, veja que informação importante. Todo o dinheiro que vocês estão investindo, que nós estamos investindo, no grupo de cotista, a gente já tem a quantidade de clientes certa para ele. Isso é uma coisa muito boa. Porque mesmo daqui a 8 meses, 10 meses, a gente não consegue nem atender os clientes que apareceram em 2. Entendeu? Igual esse parceiro, o Breno, a gente tem uns 10. Eu e Adolfo, toda semana a gente faz reunião.
e cada vez mais aparecem pessoas mais interessadas, pessoas em outras cidades, que querem ganhar dinheiro com isso, porque a gente paga comissionamento a esse pessoal. Que é isso também que a gente sente falta um pouquinho dos cotistas. Cada cotista nosso é um parceiro master. Então, tu tem a tabela do parceiro master aí, Adolfo, por favor? Eu vou abrir aqui. Mas vou abrir esse exemplo aqui para tu ir falando dele. Deixa eu ir puxar aqui o. Mas quando tu muda a tela, vai puxar, vai mudar, homem. Não, eu vou ver no celular, mas pode ir falando desse perfeito. exemplo especificamente. Um dos primeiros clientes que a gente fechou, ele tem uma conta de energia de 8 mil quilowatts. Esse cara, a gente fechou ele uma semana antes do carnaval. A gente foi um parceiro que trouxe ele. Alguns cotistas aqui conhecem esse parceiro, é Isavan. Isavan trouxe esse cliente, Sushi dos Amigos, ele fica aqui em Água Fria. Esse cara consome 8 mil quilowatts. Nós estamos fazendo 2 usinas de 4 mil cada. Só que o grupo de cotistas nem vai conseguir atender esse cliente, porque o dinheiro do grupo de cotistas já está destinado para alguns outros parceiros. A verdade é que a quantidade de cliente que está chegando é muito grande. Então, existe muita oportunidade de todo mundo ganhar um dinheiro nisso. Inclusive, Del está aqui nessa reunião, né? Se eu não me engano, alguém falou do Del. Isso. Pronto, ó. Del tá sendo... Eu posso falar, né? Devolve o jogo aqui, viu? Se não puder, tu grita aí. Tranquilo. Del vai ser o investidor dessa usina. Junto com outro rapaz, que inclusive é ele que está trazendo também, e ele vai ganhar um comissionamento sobre isso. Del vai investir nessa usina, não sei quanto, X valor aí, 60 mil, sei lá quanto é que é, e vai mais que dobrar esse dinheiro em 5 anos. Del foi um dos cotistas que entrou muito desconfiado e hoje está, se não o mais engajado, um dos mais engajados que tem. Sim. Porque ele veio para cá vários dias, horas e horas de conversas com a gente, ele entendeu o que a gente está planejando e está trazendo cliente, está trazendo parceiro e está trazendo investidor. Um parceiro que trouxe esse cliente, que é o Isavan, ele é um parceiro master da gente, ele não é um cotista ainda, mas ele é um parceiro master, ele vai ganhar uma comissão de 6 mil reais por trazer esse cliente. Também é um cliente fora da curva, né? Um cliente que consome 8 mil quilowatts. Mas é um comissionamento alto. Por indicar, Isavan vai ganhar 6 mil. Isso poderia ser algum de vocês. O Ivan também, ele tá junto com o Jadson, ele tá um pouco engajado também, atrás de telhado, tá atrás de cliente também. Mas tem muito parceiro aqui que tem capacidade de trazer cliente, de trazer parceria, de trazer investidor, de ganhar dinheiro com isso e não estão fazendo. Vou apertar a orelha de Bruno, que ele tem uma força comercial grande, mas ainda não entrou de cabeça nisso, entendeu? Então, voltando lá. Mostra a tabela de comissionamento do parceiro master, por favor, Adolfo. Tá aqui. Todos nós, inclusive eu, Adolfo também, todo mundo da nova administração e todos os cotistas, nós somos parceiro master. O grupo da gente, ele paga para quem traz cliente. Quem traz cliente tem que receber. Senão o cara não vai ter incentivo para correr atrás de cliente, entendeu? E nós, como cotista, nós temos o benefício que eu chamo de parceiro master. Então, o comissionamento que a gente tem é um comissionamento alto. De contas de R$300, a gente ganha R$1.100 de comissão, minha gente. Uma conta de R$600, a gente ganha R$2.200 de comissão. Se eu não me engano, Del já está trazendo alguns clientes, né, Adolfo? Isso. Tem um cliente dele que vai ser uma usina de 1.200. Certo. Ou seja, Del pode ganhar até R$4.500 de comissionamento por indicar esse cliente para a gente, entendeu? Porque a gente tem essa margem para poder pagar o parceiro, entendeu? Inclusive, hoje, por coincidência, surgiu um dono de sorveteria lá de Carpina, que ele vai fazer, que eu mandei para hoje de manhã para Adolfo, que a conta de luz dele é R$1.000, mais ou menos, e ele quer fazer esse estudo. Ele vai fazer, mas ele não sabe se vai fazer no telhado dele ou nas usinas. Perfeito, ótimo, Del. Inclusive pelo testemunho. Existe esse testemunho de Del, meu irmão, eu mostro aqui para vocês. A gente está recebendo por semana, sei lá, 3.000 a 5.000 quilowatts de cliente por semana. A gente não consegue atender, minha gente. O grupo de cotistas da gente atende um cliente de 3.000 quilowatts a cada 2, 3 meses. Então isso é um cenário ótimo para a gente, porque tem cliente, tem demanda, a gente só tem que correr atrás.
a gente está pagando comissão para outras pessoas. Por exemplo, Isavan é o parceiro master. A gente tem um parceiro master também que está em destaque, que é André. Esse cara ele já trouxe um monte de cliente para a gente, um monte de cliente. E ele também está ganhando o comissionamento dele. E a gente está, assim, quem ainda não entrou, quem ainda está querendo fazer um extra e ainda não entrou, tem muita oportunidade. Hoje, a necessidade grande da gente é de correr atrás de investidores, que a pessoa que traz o investidor ganha comissão também, e de preferência cotista, da gente montar um segundo grupo. Por que montar um segundo grupo é essencial para o nosso grupo? Porque, veja, o nosso grupo fica com dinheiro parado durante 2, 3 meses para poder investir em uma usina. Se a gente tivesse um outro grupo, a gente ia investir em uma usina provavelmente todo mês. O grupo da gente ia ganhar proporcional ao valor investido, mas a gente ia ganhar a mesma proporção. Os juros de 2,5%, 2%, 3%, a gente ia ganhar mensal. Então esse atraso é um pouquinho ruim, porque a longo prazo diminui os nossos rendimentos, entendeu? A quantidade de cliente está chegando, então esse não é o desafio da gente. A gente enfrentou problema com a logística do parecer, com o telhado, para poder entender essa questão. A gente apanhou um pouquinho de dezembro a fevereiro, e a gente está conseguindo construir isso. A gente também sofreu um pouquinho com um fornecedor da gente. O Rubens, ele teve um problema pessoal gigante, e a gente acabou sofrendo com ele um pouco. E a gente teve a necessidade de ir atrás de outro parceiro. Então a gente agora tem 2 parceiros que montam usina para a gente. Então a gente tem agora João, que ele não é um cotista, mas ele é um parceiro master que está trazendo cliente, e ele também é um fornecedor nosso, entendeu? Então agora a gente conta com 2 fornecedores e isso deixa a gente um pouquinho mais forte. A gente melhorou a comunicação, melhorou o design, tem vídeo, tem o Instagram da gente. Se vocês puderem curtir, compartilhar as coisas que a gente faz no Instagram, ajuda o grupo de cotista. Lembre-se, cada um de vocês é dono dessa empresa. E ainda tem outros cotistas que não entrou. Tem gente que é dono de 2,5, tem gente que é dono de 5, tem gente que é dono de 10. Cada um da gente junto é dono dessa empresa. E essa empresa, daqui a 2 anos, em 2027, vai fazer a primeira retirada dela. E essa retirada pode ser pouca ou pode ser muita. Mas a partir de 2027, todo ano, no mês de dezembro, cada um de nós vamos ter uma retirada para ter. A gente vai receber uma retirada. Ter uma retirada para ter é foda, né? A gente vai receber uma retirada. E essa retirada tende a ser cada vez maior. Se vocês olharem, a gente vai mandar o material do grupo de cotista de novo, para vocês terem uma noção. Mas o cara de 2,5% tem chance de retirar 80 mil reais por ano. Então só depende da gente. Então eu sei que cada um de vocês tem propósitos, ideais, planos, mas vocês entraram no grupo da nova geração e isso faz parte agora de um possível plano de vocês. Então ajudem o grupo de cotista, trazendo parceiro, trazendo outros investidores. O investimento é um rendimento de mais de 2% ao mês, minha gente. Então a gente consegue mostrar para vocês que dinheiro parado no Nubank, dinheiro parado em alguma caixinha de investimento, vocês estão perdendo dinheiro. A gente tem cliente querendo pagar 2 a 2,5% para a gente, porque vocês estão com dinheiro parado, ou conhecido de vocês tem dinheiro parado. A coisa está acontecendo, está chovendo cliente. A gente só precisa atender essa quantidade de cliente, entendeu? Vocês como investidores, por exemplo, o Del, ele participa do grupo de cotista. Inclusive, eu nem sei qual é a cota de Del. Qual é a tua cota, Del? Quantos por cento tem? Só para eu fazer um... 2,5, acho. 2,5. Del tem participação de 2,5. Só que Del ele vai investir um valor e ele vai retirar 2,5 vezes esse valor que ele vai investir com os juros que ele vai ganhar. Veja só, com os juros que ele vai ganhar do valor investido, ele vai pagar a cota dele todo mês, se ele quiser. Se ele não quiser, ele reinveste isso. Então, graças a Deus, o maior medo que a gente tinha no início era não ter cliente. Tá chovendo cliente. A gente não consegue atender a quantidade de cliente. Inclusive, a gente vai entrar benefício para a gente. A gente tá assinando hoje o contrato com a empresa chamada BNI. Quem não conhece, pesquise aí. É uma igreja das empresas, é uma lavagem cerebral de um monte de empresários junto querendo fazer negócio, só que é uma coisa meia forçada. Eu já participei de uma reunião dos caras.
Pronto, a gente vai entrar, estamos pagando hoje. O grupo de cotista vai ser dono de uma cota do BNI. A gente vai ter o direito, durante um ano, de participar deles. Custa R$ 5.000. Inclusive, só linkando isso, Tiago, seria interessante cada um, se quiser, ser convidado para uma reunião, para entender lá, para conhecer. Isso, É interessante ir é também. muito O interessante. pessoal está extremamente interessado em fazer dinheiro lá, bicho. Isso, exatamente. Eles se verdade. indicam mesmo, eles indicam o negócio toda hora, Isso. toda E a gente semana. faz todo sentido, porque todo mundo precisa de energia. E existe meio que uma obrigatoriedade lá dentro, né? Assim, de se De você recomendar, de um indicar, né? consumir, de indicar. Então, assim, Isso. como o nosso mercado é um mercado muito fácil de entrar em qualquer lugar, todo mundo precisa de energia, então é muito fácil da gente entrar. Só duas coisas, Thiago. O Del tá com um tempinho aí querendo falar alguma coisa, e só para contribuir, eu acho que vale a pena tu falar da reunião que tu acabou de sair, tu não acha, não? Acho interessante, para mostrar que, tipo, o quanto tá crescendo, tá ligado? Fala do fornecedor, agorinha? Isso. Importante. Deixa a Del falar. Foi mal, eu não tava vendo a mão, não. Foi mal, Del. Fala aí. Ah, não, é só para falar pro pessoal que eu sempre fui enrolado, certo? Mas através das reuniões que a gente fez aí, na nova geração, vocês foram abrindo meus olhos e me ensinando a falar, né? E o que é que acontece? A maioria dos clientes que eu abordo, esse mesmo que veio falar comigo hoje, que ele é dono de uma sorveteria. Adolfo, em uma das reuniões que a gente fez, eu fiz a seguinte pergunta para Adolfo: o valor de investimento que a gente cobra para as pessoas fazerem instalarem a usina delas é o mais baixo do mercado? Aí Adolfo, não, a gente não é nem é o mais baixo e também não é o mais alto, a gente é competitivo. E o rapaz que me abordou hoje para fazer a instalação na sorveteria dele, o valor da conta de energia dele é R$ 1.000. E duas empresas que ele procurou cobraram R$ 48.000 para fazer a instalação. Bem acima, Bem acima. certo? Bem acima. Quando eu mostrei para ele, ele brilhou os olhos. Então, assim, a mensagem que fica é: tem muita empresa que faz instalação de placa solar, mas a instalação e a administração, como a nova geração faz, não tem. Realmente aqui em Pernambuco não tem e não está tão agressiva como nós estamos, certo? Não tem um grupo de cotistas, não é tão organizada como a gente está ficando, certo? E eles não têm o principal, eles não têm usina própria. E as usinas que têm, certo, são de empresas gigantescas que oferecem só 20% e 30% de desconto para o cliente, mas para fazer a própria usina, não. Então, assim, as pessoas, a maioria dos cotistas podem achar que é difícil chamar clientes, encontrar clientes, chamar investidores, chamar cotistas, mas eu sou a prova viva de que realmente não é, certo? Não é, porque as pessoas quando a principal coisa que as pessoas querem é o retorno, certo? E quando você explica, na pior das hipóteses, que ele pode financiar a usina dele em 5 anos, sem pagar, em vez de pagar energia para a Celp, está pagando para a gente, eles fecham o negócio com a gente. Verdade. Ótimo, Del. Ótimo, ótimo. Isso mesmo que ele falou. Quando a gente fala, pode parecer estranho isso, mas todas as reuniões que eu fui, todo mundo escuta muito bem, pô. Todo mundo diz assim, poxa, é interessante. Só que como é condomínio, tem todo um trâmite. Então a gente está indo agora para empresas, como o Del falou, e as empresas é mais fácil de aceitarem, entendeu? Então, de fato, se vocês falarem, algum negócio vai vir, seja cliente, seja parceiro, seja investidor, seja cotista. E a gente remunera todo mundo que ajuda o grupo, porque a gente tem que remunerar, entendeu? A Adolfo está mostrando aí, ó, só para vocês olharem. Isso, os cenários. Vocês têm que olhar esse cenário, minha gente. Eu acho que vocês têm que ficar pensando nisso, não é possível. Eu entrei nisso para ganhar dinheiro, eu imagino que todo mundo também entrou aqui para ganhar dinheiro. Então, veja, se a gente força a gente ter excelência, mesmo que demore um pouco, não seja no primeiro ou na segunda retirada, mas se a gente consegue atingir o terceiro cenário, meu Deus do céu, é muito provável que a gente atinja, porque o terceiro cenário são contas de R$ 1.000. A gente está tendo uma lista de cliente com conta acima de 1.000 para atender, entendeu? Olha a retirada do terceiro cenário. A pessoa que está pagando 2,5%, ele está pagando R$ 700 por mês. Em 2 anos só, depois para. Ela vai ter colocado, sei lá, R$ 17.000 nesses 2 anos.
A segunda retirada pode ser 21 mil reais, já pagou e já tem lucro. A terceira retirada é 40, dobrou. A quarta retirada tende a ser 85 mil. Então, porra, a gente tá falando de muito dinheiro, porque o cenário é esse, é muito cliente querendo. Del acabou de mostrar aí um testemunho dele. Tem orçamento, teve um orçamento de 270 mil, que a gente colocou 230 e a gente ainda estava ganhando um monte de dinheiro. E o cliente está negociando, inclusive, se eu não me engano, foi João que trouxe. Tem um monte de cliente, Isso. tem um monte de parceiro, um monte de oportunidades. Cabe a gente entender que a gente entrou numa empresa de energia solar forte, com planejamento. A gente tem um comercial forte, não é só a gente. Se fosse só eu o comercial, não é. Cada um de vocês faz parte do comercial. A gente tem uma estrutura de parceiro que está trazendo o cliente. Eu sou um dos parceiros fortes que está trazendo o cliente. Eu tenho 90 grupos criados com pessoas que estão trazendo um cliente para mim todo mês. Primeiramente, preencheu as minhas usinas, que eu tenho 40 mil de usina, e agora a gente vai começar a me remunerar para eu trazer esses clientes para a nova geração, que é ótimo para a nova geração. O que de fato a gente quer é vender dinheiro, financiar. A gente financia com juros de 2, 2,5%, aumenta o capital da gente e vai começar a montar a usina nossa própria também. Então, tudo está muito positivo. Entendeu? Então, é esse feedback que a gente quer passar, para não estender muita reunião. Eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. A gente vai tentar não, é um compromisso de fazer uma reunião dessa por mês para atualizar o que precisar ser atualizado, tá bom? Mas é só notícia boa. Então, continuem aí fazendo os investimentos, se cheguem mais para o grupo, se aproximem mais, para vocês ganharem dinheiro com isso, entendeu? Porque, independente do que vocês fizerem para ajudar o grupo, vocês ganham com isso. E ajudando o grupo, vocês estão se ajudando duas vezes. Você é remunerado por isso e você está aumentando a força que a sua empresa tem, que você é dono dela de um pedacinho, entendeu? Então é esse o recado que eu gostaria de passar. Caio lembrou. Veja como a gente está crescendo. Caio me lembrou uma coisa, eu vou falar agora. Acabou de sair daqui do escritório o primeiro fornecedor de placas que veio procurar a gente. Então veja, o cara veio procurar a gente porque ele quer ter negociações com a gente de poder barganhar e a gente diminuir o custo de aquisição dos equipamentos. Isso é muito importante para a gente, porque mesmo com custo alto, a gente está conseguindo ser forte no mercado. Como o Del falou, tem empresas com cotações muito maiores. A gente não é ganancioso nesse jeito. A gente quer mostrar para o cliente que o nosso intuito é ter esse cliente e fazer o financiamento dele. Isso é muito importante, entendeu? Como a Adolfo está mostrando aí, esse é um dos clientes mais fortes que a gente conseguiu. Igual ele, está aparecendo outros clientes. Tiago, ô Adolfo, libera esse material, tu vai colocar no grupo, né? Porque até o material para a própria prospecção mesmo, para apresentar para os clientes, está bem organizadinho, as usinas que já tem e tal. Isso, a gente vai montar todo esse material, fazer um resumo também da reunião de hoje, como é que foi. E só a título de informação também, Tiago, para ficar ciente isso na cabeça do pessoal. Só esses condomínios aqui, que não é uma lista muito grande de condomínios, são 15 condomínios apenas, de 4 mil condomínios que tem aqui na região metropolitana. Só para atender esses clientes aqui, essas gerações, a gente teria que ter um orçamento mais ou menos de 800 mil. Então, quanto tempo o grupo de cotistas... por mês, exatamente. Quanto tempo o grupo de cotistas ia demorar para juntar esse dinheiro? Então, para atender 15 clientes, pô. 15 clientes. Reforça para os cotistas aqui a importância de trazer outros cotistas para formar mais grupos. Então já está aberta a ideia de trazer mais gente para formar outro grupo com. Desde dezembro, meu filho. Desde dezembro você está rolando. Dá uma de doido, não, que você não, mas ainda porque já tem gente aqui, vamos embora. Você só não entrou porque você não quer. Você não está ganhando dinheiro porque você não quer. Outras pessoas. Mas também não tem mais dinheiro para botar para fora, não. Não é dinheiro para botar para fora, não. Você não está ganhando dinheiro. Verdade. Parceiro, mas agora. Cliente, entendeu? Agora a máquina vai girar. Eu não estou querendo que vocês entrem com mais investimento. Quem tem, ótimo. Mas quem não tem, tem como ganhar dinheiro. Entendeu? Olha aí, Bruno. Olha a imagem. Isso. E ganha o indique cotista para a nova geração e ganha o valor da cota dele. Ou seja, tem a oportunidade, você ganha duas vezes. Na prática é isso, minha gente. Então, eu vou abrir agora para alguma dúvida, caso alguém queira. Eu sei que tem alguns que falam, outros não falam. Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale. A gente está à disposição. O canal de comunicação com a gente, com a Adolfo.
Adolfo, dos 4 da gente, é o que está mais trabalhando. Depois sou eu, digo logo. Adolfo está cuidando dessa parte de administração, está organizando tudo. Junto com ele tem uma funcionária que é do grupo de cotista, que é Nathalie, tá bom? Além disso, tem vários prestadores de serviço que estão prestando serviço para a gente. Então, não é nós 4. De fato, é uma empresa mesmo que está se construindo e está se melhorando cada vez mais, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vou abrir esse canal para isso. Não, Mano, perfeito. eu vou tirar a minha dúvida pessoalmente contigo. Beleza. Aquele negócio lá, vou marcar pra ir aí, falar contigo. Beleza. Agradeço muito a participação de todo mundo. Sei que está todo mundo ocupado aí, mas vamos embora, tá bom? A gente tá aqui. O que vocês precisarem, contem com a gente, tá bom? Obrigado pelo tempo aí de todo mundo também. Verdade. Obrigado por essas meia hora. Valeu. Um abraço para vocês. Valeu, galera. Valeu, Valeu, pessoal. Tá.